Marcos 15, começando do versículo 42. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantados. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Aqui nesse trecho da Bíblia nós temos muitos aprendizados, lições para a nossa vida. Primeiro nós vemos aqui José de Arimateia, que priorizou Jesus, que teve o cuidado de comprar lençóis finos para envolver o corpo de Jesus, que teve a ousadia
de até a autoridade pedir o corpo de Jesus para sepultar, porque ele colocava Jesus em primeiro lugar em sua vida. Outra lição maravilhosa é de Maria Madalena e Maria, mãe de José, que observaram onde punham o corpo de Jesus, para que elas poderiam ungir esse corpo. Mesmo Jesus falando sobre a ressurreição, mas antes de morrer, mas muitos não creram, só creram depois da ressurreição. Aqui diz que passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Então elas estavam esperando que ele estivesse ainda no sepulcro, mesmo Jesus tendo dito que ao terceiro dia iria ressuscitar, muitas vezes. Algumas vezes de forma figurada e algumas vezes de forma clara. E elas se preocupavam com a pedra do sepulcro, porque era muito grande. E estavam ansiosas e preocupadas. Quem é que ia revolver essa pedra? Essa lição também serve para nós. Porque muitas vezes a vida traz pedras para nós revolvermos. E as pedras, quando são grandes, nós não temos condições de revolver. Não devemos ficar ansiosos, porque as pedras que nós não temos condições de revolver, Deus envia os seus anjos para revolver. Então confiemos sempre em Deus. Claro que Ele envia para revolver na hora certa, de acordo com a sua vontade. Então, quando elas viram que Jesus ressuscitou, ficaram assustadas e não contavam nada a ninguém, porque temiam os judeus, né? Eles temiam as pessoas, porque os judeus não queriam que Jesus ressuscitasse. Não queriam que o que Jesus disse fosse cumprido. As autoridades principalmente. Então, e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, Maria Madalena era uma mulher que, quando conheceu a Jesus, Jesus expulsou dela 7 demônios. Em nenhum momento da Bíblia fala que Maria Madalena era uma prostituta ou que vivia em prostituição. Só fala que ela tinha 7 demônios. E que Jesus expulsou esses 7 demônios. O que esses 7 demônios faziam na vida dela, o que fazia com que ela tivesse alguma atitude, a Bíblia também não revela. Por isso que a gente não pode falar aquilo que a Bíblia não revela. E ela foi privilegiada, porque Jesus Cristo expulsou 7 demônios, porque ela creu nele, seguiu ele, e ele apareceu primeiramente a ela. Que privilégio maravilhoso. A outra lição, outro aprendizado, é que Jesus veio para curar, para salvar os pecadores. Depois que ele liberta o pecador, depois que ele liberta do poder das trevas, ele prioriza essas pessoas e ama. Ele não tem preconceito com o passado de ninguém, como o ser humano tem, fica o tempo todo lembrando do passado de uma pessoa e muitas vezes não querendo que a pessoa se arrependa. Continue sempre daquele jeito. Quando alguém se arrepende, mas fazia isso, fazia aquilo, não se alegra com o arrependimento. Jesus Cristo se alegra. Deus quer ver o pecador arrependido. E nós, como igreja, também devemos ter essa mesma mentalidade. Outra lição aqui, que ele lançou em rosto a incredulidade e a dureza do coração. Magoa muito a Jesus Cristo a incredulidade e dureza de coração. E essas pessoas que estavam incrédulos referente à sua ressurreição, estavam com o coração duro, eram seus seguidores. Então tenhamos cuidado como seguidores de Cristo para não magoá-lo com a incredulidade e dureza de coração. Confiemos. O que ele diz da sua palavra, ele irá cumprir. A mesma forma hoje que ele promete vir a segunda vez para buscar a sua igreja e para reinar e governar o mundo,
Muitos estão com o coração duro, muitos estão incrédulos. E isso entristece o coração de Jesus. Então, que Jesus se alegre com a nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Outro aprendizado é cumprir a ordem de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E ele falou dos sinais que acompanham todos aqueles que creem. Seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Então, Jesus foi recebido no céu e breve virá. Vamos cumprir a sua ordem de pregar o Evangelho. Amém.